Olá a todos, eu sou Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Vorte de Psicanálise e membro do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E hoje, como vocês viram, eu vou falar de 3 mitos sobre o Freud e sobre a teoria da psicanálise. Seriam eles nesta ordem. Na psicanálise, tudo provém de um trauma? Freud ignorava o a questão cultural e Freud não levava em conta o organismo. Bom, vamos lá. O primeiro ponto, né? Aí o Freud tem um pouco de culpa nisso, né? No primeiro livro que ele escreveu junto com Breuer, sobre os casos de histeria, onde os dois analisavam vários casos e falavam de um tratamento que tinham feito, sim, os dois escrevem sobre o trauma, né? Então, o que seria isso? O trauma ele vem da ideia da hipnose, tá? Então, o tratamento hipnótico tinha como fundamento o seguinte: o paciente chegava, o médico hipnotizava o paciente, fazia ele lembrar de alguma coisa, um evento traumático. Ao paciente acordar, o médico o confrontava com essa memória e eles discutiam e acreditava-se que isso curava. Por quê? Porque a teoria que se tinha na época, aliás, as duas teorias que se tinham na época era A, os quadros psíquicos eles eram uma encenação, ou B, tinha alguma coisa que os provocava e não sabia o que, portanto eram emocionais. O que provoca um quadro emocional? Algo que aconteceu que foi muito duro, muito brutal, muito revoltante e foi engolido. E a gente tem uma base, que depois a base seguiu na psicanálise, mas a ideia de que um adoecimento é sinônimo de um sintoma e esse sintoma é provocado por um trauma foi abandonado pelo Freud pouco tempo depois que ele começou a prática da psicanálise. Ele trocou a teoria do trauma pela representação. Então, o que é isso, né? Sai um evento real, entra um desejo reprimido, entra uma grande frustração e, acima de tudo, um adoecimento. Ele é resultante de vários elementos. É raríssimo você achar um quadro que tem um único evento, um único trauma. Então, aquele trauma desencadeou. Isso é coisa de cinema, isso é coisa de Hollywood, em que geralmente o protagonista, no final do filme, ele se depara com aquele trauma, ele enfrenta, de repente a memória vem e ele está curado. Isso é coisa de cinema. Porém, em algum momento acreditou-se isso. Então, na pré-psicanálise se tinha esse momento. O que o Freud colocou foi elementos culturais, eles reprimem uma parte nossa, tá? Um lado nosso, em geral ligado à sexualidade, ligado à agressividade, também ligado a questões da individualidade, quanto mais no mundo coletivo, menos um individual. A tentativa de existir em sociedade e criar uma civilização já resulta na repressão, ok? Então, sim, nós já temos assim um primeiro mito sendo quebrado. Freud não acredita na ideia de um trauma real. Traumas existem? Existem.
coisas acontecem e não conseguem ser digeridas, não conseguem ser internalizadas, não conseguem ser compreendidas, e isso acaba entrando num ciclo vicioso e a ideia permanece e não é elaborada, isso adoece? Sim, acontece. É o principal causa? Não. A elaboração de um trauma é feito durante um tratamento psicanalítico? É feito. Ele pode ser feito. É até a compreensão daquilo que aconteceu, mas não, o foco não é esse, a realização da psicanálise não é essa. Segundo ponto, questão cultural, né? Bom, bem, eu já respondi, né? Mas nós temos textos, né? Como o Totem e Tabu, que foi lançado pela Companhia das Letras, e também tem outras versões, outras traduções, desculpa, em que o Freud ele mapeia na antropologia a história da repressão, a história da identidade, a história das construções. Então, a primeira religião existente, o toteísmo, também pode ser considerado uma pré-religião, depende de como você compreende. Ele fala de que as pessoas primitivas, muito primitivas, precisavam de alguma coisa para coexistir. Então, criavam-se símbolos, provavelmente na era da concepção, a mãe, o pai, o casal via algum animal, via alguma planta, pensava em algum animal, e quando nascia a criança, essa criança é da tribo do cavalo, é da tribo do chacal, é da tribo da samambaia. Então, a ideia de você ter uma tribo, de você ter algo em comum, é um agrupamento, é uma identidade. Eu pertenço a. Hoje em dia, a gente vê isso muito comum, né? Nós temos muitas tribos urbanas. Eu pertenço a, sei lá, eu posso ser XYB, eu pertenço à tribo dos peladeiros, eu pertenço à tribo dos nerds, eu pertenço à tribo dos cinéfilos, eu pertenço à tribo dos psicanalistas, eu pertenço à tribo dos médicos, eu pertenço às tribos dos funcionários públicos, eu pertenço à tribo LGBT, eu pertenço à tribo conservadora, eu pertenço à tribo cristã, e vai. Então você vê que são tentativas de identidade. E no primeiro caso clínico que o Freud publicou, o caso Dora, quando ele vai nos apresentar, o Freud já nos coloca da importância de trazer a história familiar da Dora para a compreensão do quadro clínico dela. Então, quem ela é, de onde ela vem, quem são as pessoas com quem ela conversa, com quem ela convive, o meio em que ela está é fundamental para a compreensão dela. Então, assim, alguém que tem textos como Totem e Tabu, Mal-Estar na Civilização, O Futuro de uma Ilusão, Moisés o Monoteísmo, todos textos da antropologia, numa leitura psicanalítica, mas visando esse lado cultural, não pode desconsiderar o meio, tá? Quem fala isso não leu, não entendeu, não leu como deveria. E por fim, o terceiro mito, né? Freud desconsiderava a fisiologia? Aí você pensa, aí sim, né? Porque a gente tá falando de representação.
a gente tá falando de mente, a gente tá falando de desejo. Freud era fisiologista. Aliás, Freud era neurologista. As pessoas às vezes se esquecem, né? A formação do Freud era em neurologia. O primeiro trabalho que o Freud escreveu foi sobre o sistema nervoso das enguias. Quando Freud elabora o seguinte sistema, há um desejo, esse desejo é projetado, liga-se em um objeto, então ele é satisfeito. Porém, quando tem alguma coisa que bloqueia esse desejo, ele não consegue sair, ele acha outro caminho e se transforma em sintoma. E se eu disser que o Freud está usando como modelo o funcionamento do neurônio? O neurônio tem suas descargas elétricas. E quando tem alguma coisa rompendo, quando o neurônio, de alguma maneira, aquele caminho que estava sendo feito está bloqueado, ele vai achar outros caminhos. O Freud é o sujeito que disse: anatomia é destino. O Freud avaliava fisicamente seus pacientes, até para descartar algo orgânico. O Freud é aquele cara que, quando o homem dos ratos chegava faminto, ele pedia para a empregada fazer o jantar para o homem dos ratos, porque ele sabia da importância de um corpo bem nutrido. Então, sim, Freud leva sempre em conta, e digo mais, ele parte sempre da fisiologia, ele parte do corpo, ele nunca nega, e isso está em todos os textos dele. Tá legal? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir os vídeos. Deem uma procurada, algo vai sempre lhe agradar. Temos vários conteúdos. Se gostou, dá o like, isso ajuda a levar o conteúdo psicanalítico a mais pessoas. Dúvidas, sugestões, querem algum tema, por favor escreva aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima sessão.